Estamos na quarta-feira, 28 de maio, e o clima já é de decisão no CT Castilho. Renato Gaúcho fecha hoje a preparação do time para o confronto decisivo contra o Once Caldas, que vale a tão esperada vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. Ontem, vários jogos movimentaram a Sul-Americana e a Libertadores, e mais um brasileiro acabou ficando pelo caminho. Na Sul-Americana, o Corinthians perdeu para o Huracan, mesmo poupando alguns titulares, e viu o América de Cali reagir para garantir a classificação, deixando o time paulista eliminado, assim como o Cruzeiro, que já havia saído da competição. No panorama atual da Sul-Americana, times como Universidade Católica, Huracan, Muquino e Lanús já estão garantidos nas oitavas. Agora a definição fica por conta de duelos que envolvem times brasileiros e sul-americanos, como Atlético Mineiro contra Once Caldas Fluminense, diante do Godoy Cruz, e Grêmio enfrentando o Guarani, entre outros confrontos que prometem muita emoção. Já nos playoffs, equipes como Universidade Chile, Independiente del Valle, Alianza Lima Bolívar, América de Cali Palestino e Vasco da Gama avançaram com a missão de garantir sua vaga na próxima fase. É uma fase que vem mostrando um equilíbrio enorme e até times considerados favoritos têm que suar muito para manter vivo o sonho de conquistar a Sul-Americana. Falando em equilíbrio, o Flamengo lidera seu grupo, mas o Central Córdoba ameaça sua classificação dependendo de resultados que podem deixar a disputa ainda mais aberta. Essa imprevisibilidade faz da competição um terreno fértil para surpresas. E é isso que deixa a Sul-Americana tão interessante para os torcedores brasileiros que acompanham de perto as chances dos seus clubes. Para o Fluminense, a Sul-Americana se apresenta como uma oportunidade real e importante nesta temporada. O time faz uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro e com a chegada do Mundial de Clubes e a disputa da Copa do Brasil, a Sul-Americana surge como um caminho viável para o tricolor conquistar um título internacional que ainda não tem. Além disso, esse título também abre portas para a volta à Libertadores no próximo ano, um objetivo claro e fundamental para o clube. Apesar dos desafios como a eliminação de times tradicionais como Cruzeiro e Corinthians, a competição mostra que pode ser uma disputa ao alcance do Fluminense, desde que o time mantenha o foco e consiga jogar um futebol consistente. Essa busca por um título que represente um marco internacional traz uma motivação extra e deixa claro que a Sul-Americana é muito mais do que apenas um torneio secundário no calendário. Agora, mudando o foco para o elenco, um dos temas que ganha destaque são as negociações para a renovação de Paulo Henrique Ganso. As conversas voltaram a andar e a expectativa é de que o meio-campista possa assinar um novo contrato antes mesmo do Mundial de Clubes. A negociação, porém, envolve detalhes financeiros e de tempo de contrato que ainda precisam ser ajustados. Ganso chegou a rejeitar uma proposta anterior do clube, considerada baixa pelo seu staff, que busca uma readequação salarial condizente com o mercado atual, onde jogadores da mesma posição e nível técnico recebem valores muito superiores. Além do salário, o tempo de contrato também é uma questão importante, já que o jogador deseja um vínculo mais longo, possivelmente pensando no fim da carreira, enquanto o Fluminense deve avaliar o que é mais viável para o clube, considerando o presente e o futuro. O Fluminense sabe da importância de Ganso, não só pelo talento, mas pela identificação que o Meia tem com o clube e seus torcedores, sobretudo pela participação histórica na conquista da Libertadores, o maior título da história do tricolor. Mas o momento exige equilíbrio, porque o clube não pode comprometer sua saúde financeira ou competitiva por conta de um contrato que se torne um peso no elenco. A questão técnica também pesa. Ganso vem enfrentando dificuldades para alcançar a melhor forma física e, apesar de toda a qualidade de sua condição em campo, ainda é uma dúvida para o próximo ano. Com isso, o clube precisa avaliar se vale a pena apostar em mais uma temporada e estabelecer metas para a continuidade, sempre priorizando o interesse coletivo. Além disso, há o risco de perder o jogador para outros clubes como o Santos, que já demonstrou interesse e pode oferecer o que o Fluminense não conseguir. Por isso, segurar Ganso também é uma questão estratégica para evitar que ele saia para times rivais, preservando a imagem e a história construída no clube.
Pessoalmente, acredito que renovar por mais um ano é o caminho mais sensato, com possibilidade de avaliar o desempenho ao longo da temporada e, se for o caso, estender o contrato. Ganso é um jogador diferenciado e encontrar alguém com sua categoria não é tarefa simples, mesmo que ele não tenha mais a mesma intensidade física. Se o time contar com jogadores jovens e com fôlego, o talento dele pode compensar e fazer a diferença nos momentos decisivos. Outro jogador que pode ter seu vínculo renovado é o lateral Guga, um atleta jovem e importante para o elenco que tem mostrado utilidade em sua posição escassa no mercado. Apesar de já ter manifestado vontade de sair por falta de oportunidades, com a chegada do Renato Gaúcho, pode haver uma reavaliação do papel do jogador, o que também pode facilitar a continuidade do atleta no clube. Enfim, o Fluminense está atento para consolidar o grupo para a sequência da temporada, buscando equilíbrio entre experiência, qualidade técnica e sustentabilidade financeira. As decisões que vêm por aí são fundamentais para definir os rumos do time tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro e nas outras competições. Falando mais profundamente sobre a questão da renovação do Paulo Henrique Ganso, é importante a gente entender que o meio-campista vive um momento delicado da carreira. Ele é um jogador de altíssimo nível técnico, com uma inteligência de jogo acima da média e que já foi decisivo em várias temporadas pelo Fluminense, principalmente na conquista da Libertadores, um título histórico para o clube e para ele próprio. O carinho da torcida pelo Ganso é gigantesco. Ele é um ídolo, um cara que representa muito para o tricolor. Não só dentro das quatro linhas, mas fora delas, na relação com o clube, a família, a identificação com a cidade e o projeto que o Fluminense tem. Por isso, a renovação do Ganso não é uma simples questão de contrato, é uma decisão que envolve emoção, história e também muita ponderação. No entanto, por mais que a gente queira ver o Ganso renovando e sendo o mesmo jogador brilhante, que já foi a realidade física dele, preocupa. Os últimos meses foram marcados por muitas dificuldades para recuperar a forma, com lesões e problemas que têm dificultado sua participação plena nos treinos e jogos. Isso naturalmente faz com que o clube e a comissão técnica precisem pensar com muito cuidado sobre o papel que o Ganso terá no time. Não dá para simplesmente renovar um contrato alto e de longo prazo para um jogador que talvez não consiga render no nível esperado, ainda mais em uma competição tão exigente como a Sul-Americana, onde o Fluminense vai precisar de todos os seus recursos para avançar. Por outro lado, o Fluminense sabe que perder um jogador como o Ganso não é algo simples. Ele é um jogador diferenciado, daqueles que não aparecem toda hora no mercado. Você até pode encontrar jogadores que correm mais com mais fôlego, mas a qualidade técnica e a visão de jogo que ele oferece são raras. E isso conta muito, principalmente para um clube que busca não só resultados imediatos, mas também uma identidade de jogo que envolva toque de bola, criação e organização ofensiva. Por isso, no momento em que o mercado está cheio de incertezas e os custos para trazer um jogador do nível do Ganso são altos, renovar com ele mesmo com algumas adaptações é uma opção que faz sentido. Ainda assim, o clube precisa ter cuidado para que essa renovação não se transforme em um peso financeiro. A folha salarial já é uma preocupação constante e, para que o time siga competitivo, é essencial que os contratos estejam alinhados com o que o jogador entrega em campo e com o planejamento do clube. Uma proposta com reajuste salarial, sim, pode ser justa, mas com um prazo de contrato que permita ajustes futuros e metas claras. Isso porque, como se sabe, a carreira de um atleta não é eterna e mesmo os craques precisam ser avaliados com base no que podem oferecer de fato para o time no presente. Outro ponto que precisa ser levado em conta nessa negociação é o desejo do próprio Ganso. Ele já mostrou que quer um projeto mais longo, possivelmente pensando em se aposentar no Fluminense, algo que é louvável e que o clube certamente gostaria que acontecesse. É sempre bonito ver um jogador que construiu uma história sólida, com um clube encerrar sua trajetória, onde foi feliz e onde conquistou títulos importantes. Porém, isso tem que ser equilibrado com a realidade do futebol e com os interesses do clube. Não adianta estender um contrato longo para alguém que não vai conseguir render mais, porque isso pode acabar prejudicando a equipe como um todo.
Outro fator que influencia essa questão é o interesse de outros clubes. O Santos, por exemplo, já demonstrou interesse em contar com o Ganso e sabemos que caso ele não receba uma proposta adequada do Fluminense, pode acabar optando por sair. Isso também coloca pressão na negociação, já que o clube tem que se posicionar de maneira firme para não perder o jogador para um rival, o que seria ruim para a torcida e para o ambiente interno. Essa situação reforça a importância de se fazer uma proposta justa que leve em conta o momento do jogador e do clube para que as duas partes possam sair satisfeitas. Além do Ganso, outra peça importante no elenco que está com o futuro em aberto é o lateral Guga. Embora ele não tenha o mesmo brilho técnico que Ganso, é um atleta jovem com 26 anos que tem mostrado muita utilidade para o Fluminense. O lateral é uma posição bastante valorizada e escassa no mercado. Então ter alguém que cumpra bem a função e ainda possa evoluir é fundamental. O Fluminense já tentou avançar nas conversas para a renovação, mas esbarrou em alguns pontos. Principalmente porque o próprio jogador já demonstrou vontade de buscar novos desafios em outros clubes devido à falta de oportunidades, principalmente quando o time era comandado por Fernando Diniz. Agora, com a chegada do Renato Gaúcho, o cenário pode mudar para o Guga. A comissão técnica parece mais aberta a dar chances para o jogador que tem condições de ganhar ainda mais espaço e se consolidar como titular. Isso pode influenciar diretamente a decisão do atleta de permanecer ou não no clube. Além disso, o clube sabe da importância de manter jogadores que possam contribuir em posições-chave, principalmente com a maratona de jogos que o time terá pela frente. Assim, a renovação do Guga também é vista como um passo importante para manter a estabilidade do elenco. Ainda falando em elenco, é importante destacar que o Fluminense tem se movimentado para reforçar o time, pensando em todas as competições que terá pela frente. O Campeonato Brasileiro está muito competitivo, a Copa do Brasil sempre traz surpresas e o Mundial de Clubes está chegando, o que exige uma preparação minuciosa e um elenco com qualidade e profundidade para aguentar o ritmo. Nesse contexto, a Sul-Americana aparece como uma chance real de título, uma competição que pode não ter a mesma exposição da Libertadores, mas que é extremamente valorizada principalmente pelo acesso que oferece a próxima edição da Libertadores, o que é um grande motivador para o Fluminense. É claro que conquistar a Sul-Americana não é tarefa fácil. Existem times muito fortes na disputa, alguns deles com história, tradição e investimento que fazem o torneio ser tão equilibrado. Mas o Fluminense tem mostrado sinais de que pode fazer uma boa campanha com um time que mescla experiência e juventude, com jogadores que entendem a importância da competição e que estão comprometidos em buscar esse título. Essa vontade é fundamental para que o clube avance e consiga chegar longe. A postura do Renato Gaúcho também é um fator a ser levado em conta. O técnico tem experiência e sabe manejar grupos, montar estratégias e ajustar o time para competições de mata-mata que exigem foco, inteligência tática e preparo físico. A expectativa é que ele consiga extrair o melhor dos jogadores, fazer com que o elenco acredite na possibilidade de título e se entregue em campo para alcançar o objetivo. Voltando à questão do mercado, é importante lembrar que o Fluminense tem que ser muito cuidadoso com os investimentos que faz. O clube precisa equilibrar a vontade de ter jogadores de qualidade com a responsabilidade financeira, evitando contratações que possam comprometer a saúde do clube a médio e longo prazo. Isso exige planejamento e avaliação criteriosa do elenco atual e a capacidade de enxergar o que realmente faz diferença dentro do campo. Por isso, renovar com jogadores que já conhecem a casa e que podem contribuir como Ganso e Guga pode ser uma estratégia inteligente, desde que seja feita com equilíbrio e que as condições sejam claras para todos os envolvidos. O clube precisa também pensar no futuro e nos jovens talentos que estão surgindo, oferecendo chances para quem pode ser o próximo grande nome da equipe, mas sem perder a referência dos jogadores mais experientes que podem ajudar nesse processo. De modo geral, o Fluminense vive um momento decisivo. As próximas semanas vão ser fundamentais para definir o elenco, as estratégias e o foco para o restante da temporada. O apoio da torcida à clareza do projeto do clube e a competência da comissão técnica vão ser elementos decisivos para que o time consiga alcançar os objetivos que tem pela frente. Com isso tudo, a expectativa para a sequência é muito boa.
O clube sabe das dificuldades dos desafios e das responsabilidades, mas também tem consciência do potencial que possui. O caminho não será fácil, mas com foco, organização e comprometimento, o Fluminense pode sim conquistar mais um título importante na sua história e seguir firme na busca por dias ainda melhores. Gostou da informação? Deixe seu like e compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol carioca, um rumor que vem ganhando força promete agitar ainda mais a rivalidade entre Fluminense e Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube tricolor dão conta de uma possível investida para tirar do Cruz Maltino mais um dos seus principais goleadores, Felipe Coutinho. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já está provocando uma verdadeira revolta entre a torcida vascaína, que vê mais um talento escapar pelas mãos do time. O nome de Felipe Coutinho tem sido destaque no Vasco, onde vem se firmando como uma peça importante no ataque. Sua habilidade e faro de gol conquistaram não só os torcedores, mas também despertaram interesse de clubes rivais, especialmente do Fluminense, que historicamente tem tentado reforçar seu elenco com jogadores de impacto. Se a negociação se concretizar, será mais uma dor de cabeça para a diretoria vascaína, que parece estar sofrendo para segurar suas principais joias diante das investidas do rival. No meio do torcedor cruz-maltino, a notícia circula como um verdadeiro estopim. Nas redes sociais, fóruns e grupos de discussão, é grande a insatisfação com o que muitos chamam de sangria para o Fluminense, que estaria se aproveitando da fragilidade financeira e estrutural do Vasco para reforçar seu time às custas do adversário. O sentimento é de frustração e revolta, com muitos torcedores questionando a capacidade da diretoria em manter seu elenco competitivo para as próximas temporadas. Do lado tricolor, o clima é de cautela, mas o burburinho não é ignorado. A diretoria do Fluminense, tradicionalmente mais estruturada, vê em Felipe Coutinho um investimento potencialmente valioso para fortalecer o ataque e melhorar ainda mais seu desempenho nas competições regionais e nacionais. O jogador, por sua vez, tem despertado interesse não só por suas qualidades técnicas, mas também pela versatilidade que agrega ao setor ofensivo do time. Apesar do mistério que cerca a negociação, a possibilidade de ver Coutinho vestindo a camisa tricolor já começa a ser comentada como uma movimentação estratégica que pode desequilibrar a balança do futebol carioca. A rivalidade entre Fluminense e Vasco, sempre intensa dentro e fora de campo, ganha um novo capítulo com essa especulação, que deve ser acompanhada de perto nas próximas semanas. Enquanto os clubes ainda mantêm silêncio oficial sobre o assunto, a torcida do Vasco já se prepara para um possível golpe duro, enquanto a do Fluminense sonha com um reforço que pode fazer a diferença em seus objetivos. Resta aguardar para ver se essa novela termina com Coutinho de volta ao Fluminense, em um retorno que certamente esquentaria ainda mais os clássicos entre os dois rivais. Até lá, o burburinho segue crescendo, movimentando a cena do futebol carioca e alimentando as expectativas dos apaixonados por essa rivalidade histórica. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!